todos esses movimentos que a gente tem falado, declarações que têm sido dadas, ou então apoios que são feitos, acabam trazendo, claro, desdobramentos no cenário econômico. E para a gente entender um pouco melhor esse impacto do conflito no Oriente Médio no mercado de petróleo e gás, a gente vai falar agora com um especialista em direito internacional e também em macroeconomista Daniel Toledo, que chega agora para somar aqui na nossa cobertura do SBT News. Seja muito bem-vindo, Daniel. Boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. O prazer é nosso. Olha, Daniel, eu quero perguntar para você o seguinte, né? Já trouxe aqui uma pincelada com os nossos analistas, mas agora mais aprofundado um pouco com você, em relação ao que esperar da segunda-feira. O mercado asiático abre mais cedo, né, em relação ao horário de Brasília. Teremos ali talvez um primeiro movimento, uma primeira percepção de como vai se dar esse movimento, mas ao longo do dia teremos uma reação mais específica, né? O que a gente consegue trazer? Dá para precificar essa guerra já na segunda-feira? Com certeza nós vamos ter uma noção do que vai acontecer. Donald Trump acabou de dar uma entrevista dizendo que essa guerra pode durar 2 ou 3 dias e voltar novamente ao Irã daqui a alguns anos, caso eles insistam em construir ou explorar essa tecnologia nuclear, ou eles podem simplesmente encerrar essa batalha e não voltar mais ao Irã caso haja uma mudança de regime. Ou seja, a intenção real é a mudança de regime. Quanto tempo isso vai demorar, quanto isso vai custar, não se sabe. Informações extraoficiais, algumas eu até acompanhei para ver se elas realmente eram válidas. Eu não tive nenhuma informação oficial até agora do fechamento completo do Estreito de Hormuz. Houve aí, inclusive, uma notícia de que houve um bombardeio, né, um drone teria atingido um petroleiro que estava cruzando ali, mas só essas informações, ainda que especulatórias, elas já têm a capacidade de gerar um pânico. Algumas seguradoras acabam dizendo, olha, não vou cobrir caso você insista em atravessar o Estreito de Hormuz, e a partir daí a gente tem aí um impacto direto no petróleo. E todos nós sabemos que impactar o petróleo impacta diretamente no custo de vida das pessoas comuns, que não fazem parte nem do conflito, que não fazem parte não sabem nem onde fica o Irã, mas essas pessoas comem arroz e feijão todos os dias e esse arroz e feijão acaba sentindo o preço sim dos combustíveis. Então, respondendo a sua pergunta, em razão disso, possivelmente amanhã a gente já deve sentir alguma flutuação na questão do petróleo. Eu estou aqui em Houston, Texas, eu já senti de ontem para hoje um aumento de 10 centavos no galão da gasolina. Eu imagino que a partir de segunda-feira a gente deve ter algum ou outro movimento, e dependendo do tempo que esse conflito demorar, com certeza absoluta nós vamos ter um impacto direto no valor do petróleo, mesmo com a OPEP dizendo que eles vão aumentar as produções e vendas para tentar estabilizar isso. Nós estamos falando em pelo menos 20% a 30% de aumento em produção e venda, o que eu acho muito difícil. Daniel, nossa analista Natália Freire quer conversar com você também. Daniel, a gente durante o dia ouviu vários especialistas no assunto sobre essa questão do petróleo, mas não há um consenso ainda, por exemplo, aqui no Brasil, do impacto disso. A gente vai depender desse tempo que vai levar ou não o conflito para falar de impacto no mercado interno aqui, ou isso pode ser rápido diante desse cenário que o senhor descreveu, de que vai ter sim, a gente está vendo que é um conflito que deve se estender por pelo menos alguns dias e pode ter um impacto no mercado interno aqui do Brasil. Qual é a sua avaliação? Natália, eu estou fora do Brasil há muitos anos, mas eu aprendi uma coisa fazendo muitas análises para o mercado brasileiro, porque eu trabalho para uma Gás e Petróleo que trabalha diretamente com a Petrobras. No Brasil, eu costumo dizer que os impactos costumam ser em médio tempo, mas muito dolorosos. Por quê? Vou te explicar. Nós não devemos sentir um aumento da gasolina nessa semana, mas nós vamos sentir daqui 2 semanas, porque a Petrobras vai necessariamente repassar isso para o consumidor, para a distribuidora para o consumidor final, para o posto de gasolina. Só que a gente não vê isso acontecendo ao contrário no Brasil, infelizmente. Aqui eu vejo direto, eu vou no posto de gasolina, eu pago R$ 2,19 de manhã, eu posso pagar R$ 2,09 à noite e eu posso pagar R$ 2,29 no dia seguinte, porque o reflexo é imediato, eu percebo imediatamente no posto de gasolina. O posto de gasolina aqui nos Estados Unidos ele reflete imediatamente o impacto do preço da commodity. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem a Petrobras senta, refaz os cálculos, repassa isso, ou subsidiado pelo governo, ou diretamente para a distribuidora repassa para o posto de gasolina, o posto de gasolina repassa para o consumidor final. Mas são raras as vezes que eu vejo no Brasil voltando o preço para o valor que era antes, mesmo que o preço da commodity
caia. Então, esse é o grande impacto que eu acho que a gente vai ter no Brasil. Não o impacto imediato na semana que vem, mas o impacto a médio prazo que vai se alongar por muito tempo, caso esse conflito continue, porque a Petrobras vai repassar isso para o consumidor final e nós vamos acabar pagando, não só no posto de gasolina, mas também no supermercado. E, Daniel, acredito que essa escalada militar, ela vai impulsionar no primeiro momento petróleo, energia, defesa, enfim. Mas, por outro lado, é natural que acabe, talvez, fazendo com que ações de outros setores, como, por exemplo, empresas aéreas, hotéis, acabem sofrendo um impacto. A gente já viu movimentos semelhantes a esse em outros momentos da nossa história recente, quando o cenário econômico está em destaque, e a gente deve esperar isso nesse movimento logo de cara, ou seja, teremos uma segunda-feira difícil para essas empresas que trabalham nos setores que eu citei, até porque já se espera, né? O mercado ele nunca trabalha com aquele dia específico, né? Ele faz avaliações pensando a médio prazo, então o movimento de agora é pensando no eventual reflexo para daqui 3, 4, 5, 6 meses, né? Correto, sem dúvida nenhuma. A gente vai sentir isso por um longo período. Por isso que quanto mais tempo demorar esse conflito, mais nós vamos sentir, porque o mercado vai ficar absolutamente instável. E só complementando o que você falou, que eu acho que é uma informação bem bacana para a gente ter também, lembra que nós estamos aqui com o shutdown parcial nos Estados Unidos, e o DHS é o principal afetado. E nós estamos tendo aí diversas companhias aéreas cancelando voos, inclusive aqui nós tivemos no aeroporto de Hobby, aqui em Houston, nós tivemos o cancelamento de vários voos por causa de uma fila quilométrica, porque a TSA, que é ligada a verificação ali, recebe essa verba, ela simplesmente suspendeu as atividades dela naquele aeroporto. Então as pessoas fizeram filas imensas, voos foram cancelados e, obviamente, quando nós temos ainda mais esse problema, nós vamos ter mais um impacto aqui. O Renato Machado, nosso analista baseado na Europa, quer conversar com você também. Oi, Daniel. Gostaria de fazer uma pergunta, Daniel. A gente viu no bloqueio à Venezuela que a Venezuela, até pela falta de estrutura, pela falta de investimentos recentes, ela não tinha, por exemplo, capacidade de armazenamento. E esse risco, os países do Golfo correm se o bloqueio permanecer por muito tempo, se essa insegurança sobre o Estreito de Hormuz. Existe esse risco e eu queria saber assim, qual a margem que a OPEP tem para controlar o preço, considerando que hoje os países não OPEP estão ganhando cada vez mais espaço em relação a combustíveis. Vamos lá, com relação ao armazenamento, você fala armazenamento de estocagem de combustível, é isso? Isso. Tá, vamos lá. Não dá para comparar Venezuela com o Irã. Muitas pessoas pensam que o Irã é um país abandonado, caindo às traças e sem qualquer tipo de tecnologia. Nós precisamos lembrar que hoje os drones de ataque, que são inclusive comprados pela Rússia, são inclusive comprados pela China, eles foram desenvolvidos, criados 100% dentro do Irã. Nós temos mísseis balísticos que têm capacidade aí de atingir Mach 16, ou seja, 16 vezes a velocidade do som, que foi desenvolvido dentro do Irã. Nós temos pesquisas na área de ciência e tecnologia, na questão de saúde, que hoje estão desenvolvidas dentro do Irã, inclusive exportando algumas tecnologias para outros países ali da região. Então, não dá para comparar o que existe na Venezuela com o que existe no Irã. As pessoas precisam ter muito cuidado quando fazem esse tipo de comparação, porque o Irã tem sim capacidade bélica, obviamente, não chega aos pés do que tem a capacidade bélica de Israel ou dos Estados Unidos ou de outra grande potência mundial, mas eles têm sim. A estocagem do Irã é um outro assunto. Aí a gente vai ter que voltar lá para a guerra do Irã e do Iraque, né? Porque aí tem uma série de outras questões ali que foram destruídas, reconstruídas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos suportou o Irã na guerra contra o Iraque, principalmente na invasão. Então nós tivemos aí diversas coisas que foram inclusive levadas dos Estados Unidos lá para dentro. Quando houve isso e houve essa negociação recente do Irã com a Índia, vamos lembrar, foram 6 bilhões de dólares negociados com a China, perdão, não foi com a Índia, foi com a China, onde desses 6 bilhões, 1,2 de armas, inclusive incluindo aquele míssil terra-mar, terra-água, de antinavio, estava nesse primeiro lote que está para ser aprovado. Acho que essa
aí é achismo meu, acho que essa foi uma das principais razões pela qual os Estados Unidos resolveu invadir agora. O próprio Donald Trump falou, olha, nós estamos antecipando a nossa invasão por algumas razões, e não disse quais são. Eu imagino que esse acordo de 1,2 bi de mísseis foi uma delas. E nós temos a transferência da China para o Irã dentro desse acordo para refinarias. Ou seja, a China montaria refinarias de petróleo dentro do Irã. Então eu imagino que a capacidade do Irã em ter estocagem, ela não é nem perto do que é eventualmente aí a Venezuela. Paralelamente a isso, nós temos aí o Estreito de Hormuz, onde, se ele não tem capacidade de fechar o mundo, parar o mundo, bombardear o que ele quer, ele tem capacidade ali de colocar mísseis. Ele tá atingindo os Emirados Árabes ali do outro lado, e ele não está atirando no primeiro Emirado, ele está atirando em Dubai, ele está atirando em Abu Dhabi, que está no outro canto ali do Estreito, né? Então nós temos 7 Emirados. Dos 7, nós temos ali 2 no começo que ele podia atirar e ele não atirou. Então nós temos aí diversos pontos onde o Irã pode sim bater de uma forma muito pesada no mundo, principalmente na China, que é um grande comprador de petróleo que vem ali daquela região do Estreito de Hormuz, e eles vão sentir no bolso. E quando sentir no bolso, abre para negociação. Seja negociação no sentido de parar com o conflito, seja a negociação no sentido de abrir as portas para, de repente, começar uma outra negociação. Ó, tiramos as armas nucleares, vamos continuar com o nosso programa de míssil, vamos continuar vendendo os drones para a Rússia, vamos continuar vendendo tecnologia para outros países e vamos continuar importando nossos mísseis aqui e fazendo de conta que está tudo certo. Eu imagino que é mais ou menos nesse sentido que a coisa deve acontecer. Daniel, rapidamente, antes de eu passar para o meu colega Urian Fancelli, os Estados Unidos descartaram no primeiro momento recorrer à reserva estratégica, pelo menos é a informação de momento, né? Qual que é a análise de Washington? Eles acreditam que uma eventual disparada não vai ser uma disparada muito grande, então nesse primeiro momento eles não utilizariam essa reserva. Pela sua experiência, pela sua análise de mercado, você acredita que, dependendo da continuidade desse conflito, a duração desse conflito, Estados Unidos podem de alguma forma reverter essa opinião e acionar já nos próximos dias essa reserva? Eu iria até um pouco além, Marcelo, porque é o seguinte, aqui nos Estados Unidos nós estamos num grande problema que é o ano de eleição, né? E o Donald Trump, ele sabe que o grande calcanhar de Aquiles dele aqui hoje é a questão do custo de vida. E isso é o que está impactando absurdamente. Ele tinha prometido o galão da gasolina abaixo de $2, inclusive tem diversas entrevistas dele falando, não, já está em $2. Não estava em 2,40, e isso eu estou falando em Houston, que é um dos mais baratos do país, porque a maioria das refinarias estão aqui no Texas. Então nós temos um custo mais barato. Hoje, nós estamos em 2,39. Abasteci hoje meu carro, 2,39 o galão. Então, nós ainda estamos 12, 15% acima do que ele prometeu e disse que não estava, na campanha eleitoral dele. Daqui para frente, qualquer coisa que impactar no custo de vida das pessoas e se houver mais aumentos, isso vai ser devastador para as eleições de meio de mandato que a gente vai ter agora em novembro. Então, esse é o maior calcanhar de Aquiles dele. Eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para manter isso o mais controlado possível, para que ele não tenha um revertério aí na questão do Congresso, e isso vai realmente impactar bastante nele. Nosso analista de assuntos internacionais, Urian Fancelli, tem uma pergunta para você também, Daniel. Tudo bem, Daniel? Boa noite. Você mencionou agora a questão da exportação de drones iranianos para a Rússia, e de fato o que a gente tem observado é que cada vez mais esses conflitos eles estão entrelaçados, muitas vezes com os mesmos atores, direto ou indiretamente fazendo parte deles. E a Rússia, ela está, desde a invasão da Ucrânia, ela está altamente sancionada, cada vez com a União Europeia impondo novos pacotes de sanções, agora o 20º pacote de sanções. E o que eu gostaria de saber é se, pelo fato agora de potencialmente haver ou algum tipo de bloqueio ou algum tipo de instabilidade maior desses países que precisam do Estreito de Hormuz para conseguir exportar seu petróleo. E aí, ao mesmo tempo, a Rússia e mais 7 países produtores de petróleo, eles dizem o seguinte, que a partir de abril eles vão aumentar a sua produção. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é se, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estão ali
prejudicando aquele que eles colocam como se fosse o grande inimigo geopolítico, Irã, se eles não podem, por outro lado, também estar beneficiando a Rússia, dado que com o aumento de preço de petróleo mundial, a Rússia ela pode eventualmente aproveitar de uma maior demanda. Gostaria de saber se você concorda com essa análise. Concordo 100%. Não só ele vai estar beneficiando a Rússia se o valor do petróleo subir, como ele também vai estar ajudando a Rússia a ter mais dinheiro, porque a Rússia vende petróleo a valor mais baixo do que o valor do mercado para a China, sabido disso e declarado isso. Se o valor do petróleo subir, ela vai ganhar mais também em cima disso. Então, se você tiver menos demanda, obviamente a Rússia vai achar maravilhoso. Mas a gente precisa lembrar uma coisa que você falou que é muito legal também. A Rússia, hoje, acabar o conflito, e ela está fazendo de tudo para não acabar com o conflito com a Ucrânia, tá? Se ela quisesse, ela tinha capacidade, ela tem arma nuclear, ela podia acabar com esse conflito amanhã, vai gerar uma série de confusões mundiais, mas ela acabaria com o conflito. Por que não acaba? A Rússia hoje ela tem um grande problema, que é a industrialização bélica da economia. Por causa dessas sanções que você citou, a Rússia teve que buscar alternativas. Então o que ela fez com a economia dela? Olha, vamos transformar tudo em linha de produção bélica, onde nós fazemos o poder público injetar dinheiro, manter a economia girando, comprando materiais bélicos e tudo mais. E se acabar amanhã essa guerra, o que vai acontecer com toda essa estrutura, industrialização bélica que foi gerada nesses últimos anos? Eles vão parar de vender, consequentemente eles vão quebrar, né? E aí sim quebra o país. Então, para que evite a quebra da Rússia, nós só temos duas situações. Ou acabar, tirar as sanções, acabar com todas as sanções, para a Rússia poder se engrenar e ganhar dinheiro como ela ganhava com importações, exportações e venda de produtos e tecnologia e tudo mais. A Rússia tem uma grande tecnologia, sem dúvida nenhuma. Ou nós vamos continuar mantendo guerras, onde a Rússia vai ganhar não só com a guerra interna dela, que é com a Ucrânia, como também vendendo equipamentos para outros países, como ela já vende para a China e como ela já transfere, ela troca, na verdade, produtos com armamentos do Irã, que hoje, quanto mais durar essa para a Rússia, melhor ainda. A Natália Freire, mais uma pergunta para você. Daniel, antes eu tinha falado de mercado interno, agora eu quero saber se todo esse cenário que o senhor descreveu agora, exatamente neste momento, pode de alguma forma impulsionar, se fala aqui no Brasil, se especula das exportações de petróleo. Como é que o Brasil nesse cenário pode se colocar diante dessa dificuldade, contando aí que a Rússia fez esse alerta durante o dia de hoje, e se isso é algo factível a curto e médio prazo? Natália, essa é uma pergunta muito difícil de te responder, porque eu morro de medo das posições do Brasil. O Brasil tem um corpo diplomático que particularmente, muita gente discorda de mim. Eu conheço muitos diplomatas brasileiros e eu acho que o Brasil tem um corpo diplomático muito bacana. Falha em alguns pontos e ganha em outros pontos. E, enfim, eu particularmente, no geral, eu acho que eles têm uma atuação bem bacana para o propósito e para as limitações que eles têm. Mas o que acontece? Nós temos, além da diplomacia, nós temos aí as opiniões políticas pessoais de cada político, seja de direita, de esquerda, de centro, do que for. E isso é o que me preocupa muito no Brasil, porque o Brasil faz parte dos BRICS. Os BRICS são extremamente interessantes para o Brasil para vendas de produtos. Hoje nós temos aí o Mercosul, que é extremamente interessante para o Brasil também para a venda dos seus produtos. Nós temos aí um tratado feito do Mercosul com a União Europeia, que anteontem foi assinado, que vai começar, mesmo com questionamento jurídico na União Europeia, vamos começar a trabalhar com o Brasil, porque a gente acha que isso vai ajudar a agregar produtos, agregar valores, exportar bastante, comprar bastante, e vai ser uma maravilha para todo mundo, tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia. Mas o principal país beneficiado com isso é o Brasil, de todos eles, tanto da União Europeia quanto do Mercosul, o mais beneficiado será o Brasil. Então, o que eu me preocupo não é só com uma questão de ter um conflito no Irã, nós vamos vender mais petróleo, nós vamos ter capacidade de exportar mais petróleo, isso é uma das coisas.
A minha maior preocupação são as manifestações do Brasil, que o Brasil sempre teve uma definição diplomática de neutralidade. Olha, a gente não se envolve em confusão, até porque a gente não tem exército para brigar com Estados Unidos, com Rússia, com China, a gente não tem. Então, a gente não se mete em confusão. A gente é amigo de todo mundo, a gente faz negócio com todo mundo. Eu acho que essa é a posição que o Brasil deveria tomar nesse momento, porque sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que muitas oportunidades podem surgir para o Brasil, principalmente por nós termos o Irã dentro dos BRICS e nós temos China e Rússia que vendem para o Irã. Então, talvez o Brasil possa ganhar aí com um comércio que pode se abrir. Ainda trabalhando com a futurologia, Daniel, o Estreito de Hormuz fechado aí por um período ainda imprevisível, não sabemos por quanto tempo o transporte vai ficar interrompido por ali. Como a gente pode escalonar esses impactos? Os impactos, num primeiro momento, que são os imediatos, os impactos a médio prazo, estou pensando em, sei lá, daqui 15 dias, uma possível interrupção, e até mesmo um mês, caso essa ofensiva dos Estados Unidos, né, cumpra o prometido por Donald Trump de até 4 semanas. Como que você conseguiria descrever os impactos nessas 3 etapas que eu trago para você? Marcelo, eu vou colocar isso de uma forma mais interna Estados Unidos, porque é o que a gente vê o que acontece, né? Porque se os Estados Unidos saírem desse conflito, acabou o conflito. Não tem mais. Aí, se ele falar para o Netanyahu, agora a briga é sua, se vira problema seu, estou tirando meus porta-aviões, acabou o conflito, né? Como eu vejo isso? Hoje saiu uma pesquisa, na verdade saíram 2 pesquisas dizendo que 1 a cada 4 cidadãos americanos apoiam a invasão do Irã, e 3 a cada 4 são contra a invasão do Irã. Nós temos aqui, eu vi hoje, aqui em Houston, eu vi manifestações contra a invasão, com meia dúzia de gato pingado, e eu vi manifestações a favor da saída do regime, não a favor da invasão, mas a favor da saída do regime, com muitas pessoas iranianas. Então, assim, nós temos claro que nós temos um apoio para a mudança de regime, principalmente por parte dos iranianos. Mas nós temos aí 3/4 da população americana que é contra a invasão, principalmente porque estão colocando o filho dos outros lá na frente. Não é o filho do general, não é o filho do presidente, não é o filho do comandante geral, não. É o filho do cidadão comum que está indo ali, 4 já morreram. Sabe Deus quantos vão até o final desse conflito. Isso gera um grande problema dentro da opinião popular. E dentro dos Estados Unidos, nós temos visto muito esforço por parte do presidente em manter essa opinião popular estável. Por quê? Nós temos aí a questão das eleições de meio de mandato. E se o presidente perder a maioria no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, ele vai tomar um processo de impeachment por dia. Ele mesmo disse isso não é uma informação minha. São palavras dele. Será um processo de impeachment por dia. Então, ele não quer isso. Eu acredito que nós vamos ter aí diversos esforços internos para que isso não aconteça. E se eventualmente acontecer um fechamento total, eu tenho certeza absoluta que o Trump vai ser o primeiro a chamar o novo líder supremo e falar assim, olha, ou nós vamos destruir tudo em um dia, ou a gente vai sentar e conversar para eu sair com o meu troféu na mão e ir embora para o meu país, ter o apoio popular e estar resolvido. Lembrando que amanhã, segunda-feira, amanhã, já tem uma reunião marcada bipartidária, democratas e republicanos, para questionar por que o presidente fez essa invasão sem autorização do Congresso. Isso já pode gerar um enfraquecimento na opinião popular. Esse vai ser o principal jogo dessa guerra. Estaremos atentos também a essa movimentação. Daniel Toledo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação mais uma vez com a gente. Claro, um pouco da sua análise sobre esses reflexos na guerra, no preço do petróleo e na economia como um todo. Uma boa semana para você. Muitíssimo obrigado a vocês também. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vou para o intervalo agora rapidamente. Na sequência a gente volta com mais análises envolvendo esse cenário do conflito e ainda com outras notícias do fim.